Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. E olha só onde eu tô, ó. Gramado do estádio Beira-Rio, onde hoje Maurício fez 2 gols, garantiu a virada do Internacional e a vitória de virada também contra o Flamengo aqui no estádio Beira-Rio. O Internacional venceu, o técnico Mano Menezes falou e personagens importantes da partida como Gustavo Campanharo, Maurício, entre outros atletas, falaram na zona mista aqui do estádio Beira-Rio. Maurício confirmou uma proposta que recebeu do Bragantino. Campanharo falou sobre a titularidade, Igor Gomes sobre o momento na lateral direita e o técnico colorado sobre a virada de chave do Inter nesta temporada. Antes disso, não te esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dão uma força enorme aqui pro canal e claro que esse vídeo e todos os outros têm sempre o apoio da KTO. KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Eu avisei no último vídeo, quem quiser assistir, que eu falei mais sobre a vitória do Internacional e eu tinha avisado já ontem que o Inter venceria o Flamengo aqui no Beira-Rio. Eu avisei, o Inter vai vencer o Flamengo aqui no Beira-Rio. Dito e feito, o Internacional venceu por 2-1 de virada aqui no estádio Beira-Rio. E eu quero destacar aqui algumas falas do técnico Mano Menezes, tá? Que falou após a vitória do Internacional por 2-1. E eu quero começar pelo que o técnico falou da virada de chave. Eu questionei ele, mano, a vitória e a virada de chave ou a atuação, ou as duas coisas juntas, aliás, são a virada de chave. O Mano falou que a vitória de chave não era só pela atuação, mas também pelo ambiente, e que às vezes faltam algumas coisas, como tem faltado em 2023, mas que ele já usou muito esse ambiente a favor, principalmente em 22, e vai utilizar agora em 2023. Ele elogiou muito a postura do torcedor, os jogadores também. Hoje mais de 42 mil colorados estiveram aqui no Beira-Rio apoiando o Internacional. O Mano viu, em relação à atuação contra o Flamengo, um jogo de altos e baixos, tá? O Mano enxergou um jogo de altos e baixos em que, por vezes, o Inter foi melhor, por vezes o Flamengo foi melhor, mas que ainda assim se sobressai o resultado nessa avaliação também, que é algo do futebol, essa avaliação ser mais comparada, assim, mais analisada pelo resultado. O Mano citou 3 palavras importantes do jogo de hoje: contundência, disputa e entrega, e disse que o Inter pode fazer melhor do que fez hoje aqui contra o Flamengo. Por exemplo, o Mano citou como falhas a questão de transição. O Inter em muitos contra-ataques perdeu grandes oportunidades no jogo de hoje. O Alexandre Alemão foi um jogador que ficou devendo bastante tecnicamente. O Mano também citou que com esse ambiente que ele está tentando melhorar aqui, essa virada de chave, essas escolhas durante as partidas também vão melhorar gradativamente. O Mano também citou a melhora que ele tem de acréscimo no elenco com as chegadas recentes e que isso foi importante também para a saída de jogadores do banco, como foi o Maurício. Hoje o Maurício, que por muitas vezes foi titular, saiu do banco, foi importante aqui no Beira-Rio e ó, naquela goleira ali, ó, marcou 2 gols e o último um golaço aqui contra o Flamengo. O Mano falou também sobre o Inter, e aí é um diagnóstico que se tem, e a gente comenta muito na imprensa, o torcedor também, o Inter joga melhor contra adversários melhores, grandes, Flamengo, Palmeiras, como foi os 3-0 no passado aqui, Atlético Mineiro, o Inter fez 3-0, Grêmio, enfim, o Inter joga melhor contra adversários grandes e que também propõem o jogo. E o Mano concordou com isso e falou que vai de jogo para jogo e que é natural isso, um adversário que te agrida mais em relação ao Internacional, ele vai ter mais dificuldade contra o Inter e foi o Flamengo hoje. Até o Mano explicou aqui, ó, eu anotei, tem que entender que em outros momentos a gente vai enfrentar equipes menores. Terão equipes que vão vir jogar aqui com linhas mais baixas. E aí a gente vai ter que saber se adaptar a isso. O que o Mano também falou aqui sobre jogo, tá? Ele falou ainda sobre o jogo que ele estudou e ele viu, quando ele viu esse jogo de altos e baixos, que ele tinha estudado antes a equipe do Flamengo para colocar o Pedro Henrique como titular. E ele até citou, tá? Sobre a titularidade do Pedro Henrique e do Campanharo. Ele citou, quando o Campanharo saiu do Brasil, ele era meia. Quando fomos observá-lo de novo para trazermos, ele era outro jogador. Exatamente por dar pressão na bola, movimento de ocupação de espaço antes da jogada, construção. Hoje os volantes têm que ser armadores. Ele elogiou o Igor Gomes na lateral direita, elogiou o esforço e a entrega do Alemão, mas que às vezes a bola escapa e que o Luiz ainda vai entregar essa entrega, de fato, que o Alemão entrega geralmente. E ele até explicou que fisicamente o Luiz Adriano está um pouco semelhante ao que estava o Alan Patrick quando chegou na temporada passada. O
O Mano também defendeu muito o Johnny, que por vezes levou algumas vaias no Beira-Rio, apesar de eu ter visto um bom jogo do Johnny aqui hoje no Beira-Rio. Por fim, o Mano falou de Mário Fernandes, que saiu essa semana do Internacional. Ele pegou como gancho também a situação do Igor Gomes e foi questionado sobre o Mário. E ele falou que o Inter fez o possível para o Mário ficar e que o Inter conduziu da mais forma correta possível e que tem que entender que às vezes o jogador vem e se espanta com o futebol brasileiro, principalmente quando passa muito tempo jogando no futebol europeu. Na zona mista aqui do Beira-Rio, quem falou foi o Campanharo, que hoje teve sua estreia como titular. Ele tinha entrado contra o Fortaleza, é verdade, tinha entrado também contra o Metropolitanos pela Libertadores no último meio de semana, mas hoje foi o primeiro jogo dele como titular. E ele foi muito bem, saiu muito aplaudido pelo torcedor, pra mim. Tirando o Maurício, que entra e faz 2 gols, e é difícil de competir, né? Mas o Campanharo pra mim foi o melhor em campo hoje, tá? Tirando o Maurício, que entrou e fez 2 gols que garantiram a vitória. O que ele falou? Que depois do jogo contra o CSA, o Inter ligou um sinal de alerta e que sabiam que poderiam fazer mais e que tiveram conversas fortes no vestiário. Que o Inter não pode, pelo tamanho do clube desse time, relaxar, porque o Inter tem grandes coisas para disputar esse ano. Sobre a titularidade, o Campanharo falou que se sentiu muito bem começando e que ele tirou o peso, de fato, de estreia lá em Fortaleza, que estrear como titular ou não era outra situação, que ele tirou o peso foi lá na estreia contra o Fortaleza e que ele tá bem fisicamente e também muito à vontade. Quem também falou foi o Igor Gomes. O Igor Gomes falou bastante e ressaltou que tá aqui para ajudar o time, seja para jogar de lateral direito, como ele tá jogando muito bem, enquanto o Busto só deve voltar no mês de maio, mas também se precisar jogar de zagueiro. E aí eu quero trazer pra gente finalizar o vídeo, pra mim, o principal personagem do jogo, obviamente, os 2 gols são do Maurício, mas ele concedeu entrevista coletiva na zona mista. Primeiro, que eu quero destacar, ele confirmou que sim, teve uma proposta do Red Bull Bragantino nessa última janela de transferências que fechou no último dia 20 para o futebol brasileiro. Aquela proposta que a gente citou, 7 milhões de euros para o Inter, 3 milhões para Maurício e o seu empresário André Cury, que tinha uma dívida lá com o Cruzeiro repassou a porcentagem dele, então daria 10 milhões de euros por 80% do Maurício. Ele confirmou que essa proposta existiu. O Inter estava negando, e é natural o Inter negar, enfim, mas o Maurício confirmou essa proposta que recebeu do Red Bull Bragantino, mas disse que está muito focado no Internacional e que sabe que o exterior olha, mas que para isso acontecer ele tem que estar bem e é para isso que ele está trabalhando, para estar bem. Sobre a disputa com o Pedro Henrique, tá? Ele falou que ele e o Pedro são 2 grandes jogadores e que isso é muito bom para o Inter. Ele entrou e deu conta do recado e essa é uma disputa sadia. Ele até revelou, né, no segundo gol ali, que encobriu o goleiro Santos, ele falou que tentou chutar. Ele falou que não foi sem querer, Ele até falou em tom de brincadeira, mas pelo que eu vi do lance, eu até achei que ele tentou chutar mesmo, tá? Acho que ele falou mais na resenha ali pra nós, na zona mista, mas acho que ele tentou finalizar. E pessoal, tô aqui, ó, estádio Beira-Rio, lindão pra vocês. Então eu peço, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente vai voltar, claro, pra falar mais do Colorado por aqui. Com essa vista, eu me despeço de vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima.